Olá, está no ar mais um encontro semanal. No programa desta semana vamos falar sobre a terceira edição típica do Missal Romano. E você ainda assiste o quarto vídeo da série Fraternidade em Ação, que mostra projetos que foram apoiados com recursos da Coleta Nacional da Solidariedade. Na tarde do último sábado, aconteceu na Paróquia Universitária São João Evangelista a segunda formação para o projeto Jovens em Missão, que será realizado dos dias 12 a 15 de outubro nas paróquias das cidades do interior de nossa arquidiocese. Na ocasião, Dom João Justino falou aos jovens sobre a importância da missão. Caros jovens, a experiência missionária é esta. Quem faz a experiência de Jesus Cristo do encontro com Ele, encontra modos de ir dizer dessa experiência aos outros, de contar aos outros que nós vimos o Senhor, que a palavra do Senhor foi que aqueceu o nosso coração, que Ele se deu a nós na Eucaristia, se deu a nós na cruz, que Ele veio para nos salvar, para nos redimir. Toda missão nasce dessa experiência. A missão não se faz por agendamento de uma empresa. A igreja não chamou vocês para entregar a vocês perguntas ou mesmo um texto para vocês irem lá e proclamarem às pessoas. Não. A igreja os convocou porque sabe que vocês têm uma experiência de fé, porque em seus corações palpita o amor por Cristo e que vocês aceitam ir ao encontro dos outros para falar dessa experiência que palpita em seu coração. Portanto, a missão não se faz por agendamento, a missão se faz pela disposição de colocar os pés a caminho, porque os corações estão ardendo de amor por Cristo. E aí sim, a missão se faz na sua liberdade de dizer, sim, eis-me aqui, envia-me. O que estamos para viver em nossa diocese, no contexto do ano vocacional, e com essa proposição da missão jovem, é um testemunho, é dar testemunho, é a juventude dando testemunho. Eu chamei de um testemunho comunitário da juventude. Todos os dias vocês dão testemunho do seguimento de Jesus. Mas a missão jovem de outubro, de 12 a 15, é um testemunho comunitário. Nós vamos juntos, no mesmo dia, em locais diferentes, mas é sempre o contexto da Arquidiocese de Goiânia. Nós vamos fazer essa experiência em sintonia com os apelos desta igreja de Goiânia. Jovens, que a nossa missão seja a oportunidade de a gente sair um pouco do conforto ou do lugar conhecido, da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa paróquia, do nosso movimento, para ir a outros lugares, para levar a outros que poderão ter, por causa da sua disponibilidade, por causa do seu sim, uma experiência. A experiência de ouvir um testemunho, de encontrar-se com você, de ver a sua alegria de viver a fé, de ser tocados no coração pelo Senhor que estará contigo nesta missão. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. A assessoria jurídica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem trazer novas informações e prestar contas acerca da atuação da CNBB na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442,
que é uma ação judicial que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é a legalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Pois bem, dias atrás houve a divulgação de um vídeo onde trazíamos um fato preocupante, que era a omissão daquele tribunal sobre a admissão ou não dos amici curiae, que são aquelas entidades que buscam participar do julgamento independentemente do seu posicionamento sobre a tese. Enfim, horas após a divulgação do vídeo, houve a ciência de que uma decisão tinha sido prolatada, havia sido tomada e, portanto, algumas entidades dos diversos espectros passam agora a compor o processo. Bem, naquele momento o que já se sabia é que havia o anúncio de que uma pauta de julgamento seria divulgada, mas até então essa pauta e a data dela era desconhecida. A situação tornou-se um pouco preocupante e, curiosamente e processualmente esquisita, na medida em que, apenas hoje, dia 21 de setembro, foi publicado aquela decisão que tinha sido anunciada. Tecnicamente falando, hoje, quinta-feira, essas partes admitidas passaram a saber que o prazo que elas têm para manifestar as suas opiniões num julgamento que vai começar nesta madrugada, meia-noite, este prazo se esgotou terça-feira à noite. É exatamente isso. Regimentalmente falando, uma vez que o julgamento passará a ocorrer nesta madrugada, na meia-noite da quinta-feira, dia 21, para sexta-feira, dia 22, existe um prazo processual para a manifestação dessas instituições que se encerra 48 horas antes do início do julgamento, ou seja, da noite da terça para a quarta. Temos aqui, portanto, um prazo impossível de ser cumprido. Diversas instituições já se manifestaram, acusando esse problema procedimental, esta clara nulidade processual, e estamos esperando algum tipo de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Por fim, destacar este detalhe que nos parece absolutamente relevante. Julgamento virtual de um tema tão importante naquilo que talvez seja a mais importante ação judicial julgada nos últimos anos pelo STF, que diz respeito ao direito à vida. Por que conduzir um processo como esse em ambiente virtual, sem sessão plenária presencial, onde claramente a sociedade brasileira terá acesso e conhecimento aos argumentos das partes, dos amici curiae e também dos senhores e das senhoras ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal? Fica aqui a nossa indignação, a nossa estranheza técnica, sobretudo, e esperamos dar seguimento a essa luta com resultado favorável, a fim de que o Estado democrático de direito seja preservado. Livres de escolher se migrar ou ficar, livres de escrever o próprio futuro. É o tema do vídeo divulgado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, em preparação para o 109º Dia do Migrante e Refugiado, que será celebrado em 24 de setembro. Acompanhe! Migraciones seguirán poblando y enriqueciendo toda nuestra historia. Donde quiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde nacimos o en cualquier otro lugar, lo importante es que siempre haya allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie afuera. Acoger, proteger, promover e integrar. Estoy aquí a Canadá y yo soy de africana, togolesa, pero yo salí de mi país hace muchos años. Cuando me salió de mi país me fui a México y cuando yo llegué a México me tuve como 7 años allí. Pero la vida de ahí no vale bien y ya nos decidimos de venir aquí a Canadá para una vida mejor para nuestras hijas. Y cuando nos llegamos a Canadá,
no sé dónde vamos a ir, pero Dios nos dejara una organización que se llama PON, nos apoyamos mucho, nos llevaron a dar casa, ahí nos vivimos, ahí ellos empezaron con nosotros y ya de ahí nos empezamos nuestra vida poco a poco y después nos ayuda a buscar el apartamento, ahí nos vivimos, nos apoya con un poco de trabajo, de todo lo que yo pueda. Ahorita estamos muy felices con mi pequeña familia aquí, nos empezamos a trabajar, yo trabajaba como preposé beneficiario, ayuda a la gente, mi esposo también, mi niña va a escuela, la chiquita a la guardería, entonces ahora estamos muy felices y nuestra vida cuenta ahora con mucha seguridad. Creo que puedo construir un futuro lejos de su casa cuando hay salud, trabajo, documento y escuela. Y todo dijo que mi esposa permití para vivimos una comunidad digna. Gracias. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 23, o Monsenhor Lino Dalla Pozza e o Padre Célio Amaro de Souza comemoram mais um ano de vida. No dia 25 de setembro, o diácono Albertino Pereira e o Padre Fábio Cardoso da Silva celebram seu aniversário natalício. No dia 27, o Padre José Luiz da Silva comemora mais um ano de vida. E no dia 28, o Padre Nelson Alves de Oliveira celebra o seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você conhece o projeto Lê Pra Mim, no quarto vídeo da série Fraternidade em Ação. Nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou oficialmente na última semana a tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano. A edição foi aprovada pelos bispos na 59ª Assembleia Geral da CNBB e encaminhada ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos em dezembro de 2022. A confirmação da Santa Sé foi publicada no dia 17 de março deste ano. A Igreja no Brasil acolhe a tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano, o livro litúrgico que fornece os textos e os gestos em cada celebração do mistério pascal de Jesus, para que pastores e fiéis reunidos possam ouvir a palavra e dar graças a Deus. Mas para chegar ao momento atual, quando o missal já é distribuído para dioceses de todo o Brasil, foram 19 anos de trabalho de peritos, linguistas, liturgistas, assessores e bispos. A jornada começou em 2002, quando foi promulgada a terceira edição típica do Missal Romano em latim, pelo Papa João Paulo II. Naquela ocasião, a Santa Sé orientou as conferências episcopais a revisarem todos os mais de 3.000 textos litúrgicos do Missal e traduzirem para as línguas de seus respectivos países. O trabalho de revisão e tradução do Brasil teve início no mesmo ano. A Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos contou com a colaboração de peritos para iniciar a revisão. Entre 2002 e 2004, foi feita a tradução da Instrução Geral do Missal Romano. O processo seguiu com renovações da equipe em 2007 e 2011, conforme era alternada a presidência da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Ao longo dos anos, novos colaboradores foram somados à atividade de tradução. A partir de 2012, a CETEL foi encarregada de enviar o material revisado e traduzido para os bispos, a fim de receber emendas. Também coube à comissão acolher ou não as sugestões.
Em seguida, o texto seria levado para aprovação em Assembleia Geral. E assim aconteceu. A primeira parte dos textos revisados do tempo do Advento, do Natal e da Quaresma foram avaliados pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 2013. Com novas renovações dos membros e também novas aprovações, a CETEL chegou ao ano de 2019 e concluiu a tradução da terceira edição típica do Missal Romano. O passo seguinte era a aprovação em Assembleia. No dia 2 de maio de 2019, ocorreu a entrega dos últimos textos traduzidos durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB. Ainda naquele ano, com novas indicações, a CETEL deu início à revisão da tradução apresentada na Assembleia Geral. Ao longo dessa revisão, foi percebida a necessidade de traduzir as alternativas de bênçãos para as diversas celebrações durante o ano litúrgico. Em 2020, a CETEL e as edições CNBB disponibilizaram uma versão impressa da tradução brasileira, denominada Material de Estudo. Esse livro foi submetido a especialistas e aos bispos para a nova revisão. O intuito era aprovar os textos na 58ª Assembleia Geral da CNBB, seguindo para a autorização de publicação pela Santa Sé. A pandemia da Covid-19 impediu a realização da Assembleia de forma presencial, requisito exigido para a aprovação de textos litúrgicos. Enquanto não era possível fazer a última votação, a Comissão para os Textos Litúrgicos realizou mais de 70 reuniões virtuais. Elas serviram para uma cuidadosa revisão das traduções de todas as orações eucarísticas e para análises de sugestões que foram encaminhadas à CETEL. Antes da votação em assembleia presencial, os bispos puderam participar de uma consulta virtual para indicar sugestões. Mais de 220 bispos do Brasil participaram dessa consulta. A 59ª Assembleia Geral da CNBB foi marcada pela realização em 2 etapas, uma virtual e outra presencial. A segunda serviu especialmente para atender às normas canônicas de votação do Missal. No dia 2 de setembro de 2022, os bispos aprovaram a tradução brasileira da terceira edição do Missal Romano. No dia 15 de dezembro de 2022, o material traduzido, revisado e aprovado foi entregue ao Dicastério para o Culto Divino e à Disciplina dos Sacramentos do Vaticano para as devidas confirmações e aprovações. Um dia antes, porém, o livro litúrgico foi apresentado ao Papa Francisco durante a audiência geral. A confirmação da aprovação do Missal veio no dia 17 de março de 2023, por meio de decreto do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Na abertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB, no dia 19 de abril, foi celebrada a primeira missa do encontro com o uso dos textos litúrgicos da nova tradução brasileira do Missal Romano, aprovada pela Santa Sé. No próximo dia 3 de dezembro, na abertura de mais um ano litúrgico, todas as paróquias e comunidades do Brasil estarão unidas para celebrar o mistério da nossa fé com a terceira edição típica do Missal Romano. A série de vídeos Fraternidade em Ação chega ao 4º vídeo e hoje apresenta uma experiência voltada para a leitura. A parceria entre o setor de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Pastoral da Comunicação, integrada à Comissão Episcopal para a Comunicação, partilha o projeto Lê Pra Mim.
realizado na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Acompanhe. Incentivar o hábito da leitura em casa e na escola. Essa é a proposta do projeto Lê Pra Mim, desenvolvido pela Casa da Criança, escola dirigida pelas irmãs da Congregação das Filhas da Caridade, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O projeto teve início em 2022 e é financiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, como um gesto concreto da campanha da fraternidade a cada ano. O projeto Lê Pra Mim, a gente fez um planejamento, diante do quadro de pandemia, sofremos todos, e a gente não poderia deixar de passar um projeto onde a gente poderia melhorar a situação dessas crianças. Aqui para a Casa da Criança foram destinados mais de R$39 mil por meio do Fundo Nacional da Solidariedade. Com esse recurso foi possível investir em infraestrutura para o projeto, como essa sala de leitura em que as crianças têm contato com a literatura de forma lúdica. A instituição estava precisando de vários equipamentos, a gente estava precisando de materiais didáticos, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer a sala de leitura que foi criada, junto com os equipamentos que nós adquirimos. Então assim foi de suma importância a participação da Casa da Criança no projeto da CNBB. O projeto engloba atividades no colégio, como contação de histórias de forma lúdica e teatral, e também em casa, em que as crianças podem levar um livro que vai ser lido em família e registrado em um caderno enviado pela própria escola. Dentro da sacolinha do nosso projeto vai o livrinho que a família vai ler para eles em casa, vai também o caderninho, onde os pais, eles, após ler a instrução que tem aqui, tanto aqui na folhinha quanto nessa folhinha móvel, eles vão ler essa história e aí as crianças, após a leitura, vai fazer o registro da história, do que elas entenderam, o que mais gostaram. Depois a família vai fazer o registro também, dizendo como foi esse momento para eles, após a contação de história, se a criança se envolveu ou não com esse projeto. E no final eles registram com uma foto, mostrando como foi, de uma certa forma, para a gente perceber como é esse projeto na realidade em casa, se está funcionando ou não. Projetos como o Lê Pra Mim, desenvolvido pela Casa da Criança, só puderam ser concretizados graças aos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, que é composto pela coleta da solidariedade que acontece durante a celebração do Domingo de Ramos e também ao longo do ano. Eu convido a todos, para fazer parte da coleta da solidariedade. Bote um pouco a mais daquilo que você doa todo domingo na missa. Dê mais algo, algo mais, para que as pessoas sejam atingidas. E que essa coleta, ela não encerra agora no domingo de Ramos. Ela se estende, porque são muitas as pessoas beneficiadas. Então faça algo por aqueles que sofrem, por aqueles que passam fome, por aqueles que precisam. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar
E eu te louvo, meu Senhor, meu Deus. Te agradeço por estar